O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show, apresentado por Marcele Costa. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Muito obrigada pela sua audiência toda terça, toda quinta-feira aqui comigo. Hoje nós vamos bater um papo com as fisioterapeutas do Grupo São Cristóvão Saúde. Vamos falar sobre Pilates, porque é muito importante a gente saber que é um aliado aí para a sua saúde, né? Você que está em casa aí nos acompanhando. Nós trouxemos a Fernanda e a Bruna. Obrigada pela presença, viu, meninas? Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, é um prazer estar aqui e poder trazer esse esclarecimento a todos. Então vamos começar esclarecendo. Vamos primeiro falar o que é Pilates. Pilates é uma junção de vários exercícios que usam o seu corpo como maior instrumento para você ganhar equilíbrio muscular, para você trabalhar força e para você evitar futuras lesões e ter uma maior qualidade de vida. Então, o Pilates, ele te ajuda nessa questão. Que a gente estava conversando até antes mesmo aqui da entrevista, a gente começa a conversar aqui já, gente. Muita gente não sabe, né? Assim, acaba recorrendo ao Pilates depois, né? Que tem a lesão, é isso mesmo? Pode falar. Ele tem um preventivo, né? Que normalmente algumas pessoas que já conhecem um pouco do método acabam procurando antes como uma forma de atividade física. Tem gente que não gosta de musculação, tem gente que não gosta de alguma outra atividade, e é o funcional, por exemplo, e aí se encontram no Pilates. Então, ele serve como uma atividade física também, não só como um tratamento das lesões. Que isso é bacana também, porque, que nem você falou, às vezes a pessoa não se adequa a algumas atividades físicas, de repente se encontra no Pilates. Isso. E quem é que pode, vamos começar, quem é que pode fazer esse Pilates, Bruna? Todo e qualquer público, principalmente aqueles que desejam ter uma velhice saudável. Por que isso? Porque quando a gente fala de Pilates, a gente está falando de estrutura do corpo. Então, se nós começarmos lá na adolescência a cuidar dessa parte, a gente vai ter uma velhice mais saudável. Então, o indicativo do Pilates é tanto para crianças, para jovens adultos, para adultos e para idoso. E também gestante. Que essa é uma característica bem particular do Pilates, no sentido de ser uma das atividades físicas mais indicadas pelos médicos para gestante nos dias de hoje. E por que é mais indicado? Porque ela tem um baixo impacto, né? A gente consegue direcionar os exercícios em que a gestante pode fazer, ela passa por uma avaliação física, né? Ela tem, o médico libera o mês que ela pode começar se ela nunca foi praticante, né? E se ela já era praticante do Pilates, ela só continua fazendo. E aí tem alguns exercícios que a gente não pode forçar, né? E Quais a gente fazer de barriga para baixo, forçar muito o abdômen, porque senão a gente... a gestante, ela tem um aumento do músculo reto abdominal ali, né? E isso forma uma diástase, que hoje em dia é muito comum, né? Todo mundo procura tratar essa diástase depois. Então, se ela tiver um bom acompanhamento durante a gestação, ela não desenvolve o aumento dessa diástase depois. E essa diástase, para o pessoal entender de casa, o que seria? Né? A maioria das pessoas já entende um pouco, mas para quem não sabe, né, que fica mais, né, elevada a parte do estômago, não é isso? A barriga mais salientezinha. Isso, com o aumento, né, do volume abdominal, o músculo ele se abre ali, né, para conseguir crescer o bebê dentro do útero, né, para o útero aumentar de tamanho. Então, o que acontece? Esse músculo, quando o bebê sai, ele demora um pouco para fechar de novo, né? Em alguns casos nem fecha, né? E aí ela começa a ter dor na coluna lombar depois, e todas as compensações. Tem uma série de complicações. Tem. E aí, se você já trata isso durante a gestação, você já não evita essas complicações depois. E se por um acaso ela não conseguiu, ela pode, depois que teve o nenê, ir para um Pilates?
Sem dúvida nenhuma. Ela pode começar a qualquer momento, seja durante a gestação, antes dela ou após. Claro que o trabalho vai ter sempre um foco e um objetivo a se atingir, claro, né? E essas perdas musculares, vamos assim dizer, essas frouxidões, aquela barriguinha que fica incomodando a mulher muitas vezes, que forma até uma sainha, sim, que fica bem incômoda, o Pilates, ele associado a outras técnicas, ele traz um ganho muito efetivo. Muitas vezes a mulher até recebe uma autoestima maior. E no período do puerpério, ela sofre menos com as diferenças hormonais, com tudo que o corpo dela está produzindo naquele momento. E a vantagem é que ela pode trazer o bebê durante a aula, porque ele pode ficar ali no carrinho do lado dela, ela pode ter essa interação entre a mãe e o bebê. Então o Pilates é um exercício, é uma atividade que até a gente pode incluir o bebê em alguns exercícios próximo ao corpo dela. Então tudo isso é bem interessante e traz esse conforto para a mulher que já está passando por tantas transformações e por tantas coisas nesse período, né? Não tenha dúvida. Uma outra coisa, vamos falar sobre o estresse. É verdade que o Pilates ele reduz o estresse ou não? Ele libera muitos hormônios ali, né? E como ele tem que trabalhar uma concentração, ele tem que trabalhar um foco, a pessoa trabalha respiração. Então, todo aquele dia a dia estressante que você tem em casa, você libera na hora que você está fazendo essa atividade, né? O Pilates, ele não é um exercício de quantidades, assim. Ele precisa, você pode fazer uma repetição de 10, desde que seja bem feito. Se você conseguir 8 bem feito, tá ótimo, para a gente pular para uma próxima etapa, porque a evolução do exercício, ela vai sendo de acordo com o que você, quando você realiza muito bem, executa muito bem o exercício. E quanto tempo demora uma sessão de Pilates? 50 minutos, em média, né? O que em média, 50 minutos. 50 minutos com variações de exercício. Dificilmente você repete o exercício durante a aula. Normalmente ele é feito sequencialmente com evolução. Um ponto importante da gente citar, que você falou sobre o estresse, é se você comparar com a meditação, o Pilates ele tem uma sequência de respirações. E isso, cientificamente, traz um alívio da tensão. O exercício respiratório, trabalhando o diafragma, trabalhando a extensão e a retenção do abdômen, ele oxigena o cérebro de uma maneira diferente. Então, ele traz uma sensação de bem-estar e essa sensação, consequentemente, traz a diminuição e o alívio do estresse. Então, são vários benefícios que o Pilates traz. A gente vai para o intervalo também, ainda tem muita coisa ainda para vocês saberem aí de casa. Não sai daí, não. O vento sempre sopra a favor da saúde, porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo, somos um hospital e uma maternidade, somos 8 centros ambulatoriais próprios, somos o CAIS, uma unidade exclusiva para reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Sica, o CEGAV e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada, o cuidado com atenção e carinho, onde você estiver. Localizado no bairro da Moca desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia. Aquacademia. Sacada Pizzaria.
Localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Tornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos falando com as especialistas, as fisioterapeutas do Grupo São Cristóvão Saúde, a Fernanda e a Bruna. Nós já falamos sobre a importância do Pilates na vida aí da gestante. Falamos quem é que pode fazer, o que é o Pilates no bloco anterior. E a gente estava falando ainda sobre benefícios. Eu gostaria que vocês colocassem para o pessoal de casa quais são os outros benefícios, assim. Por cima, são inúmeros, né? Mas vamos colocar os principais, assim. O estresse, já vi que é maravilhoso para o estresse. A gente tem a opção também, dentro do Pilates, de trabalhar uma composição corporal, né? Hoje a gente fala muito sobre performance, sobre qualidade física, sobre aqueles corpos esculturais que as pessoas querem atingir, mas o Pilates traz a estabilização. Então, quando você vê aquele abdômen rasgado, você conquista ele na parte externa, mas o Pilates ele te faz construir dentro. Então a estrutura do seu corpo fica com muito mais qualidade. Suas articulações sofrem menos, você não vai ter tanta dor. Já tem estudos que comprovam que há diminuição de crises de hérnia de disco, porque o Pilates estabiliza a sua coluna e mantém o espaço articular garantido. Que mais, Fê, que a gente pode comentar? O pessoal pergunta muito se o Pilates emagrece, né? Eu ia perguntar também, gente. E aí, assim, não é que o Pilates emagrece, mas qualquer pessoa que tiver sedentária e for praticar algum tipo de atividade física, vai ter uma aceleração do metabolismo ali e a pessoa vai acabar perdendo um pouco, né? Só que, lógico, ela precisa conciliar aí com uma atividade aeróbica, né? Uma caminhada, uma bicicleta, que vai ser um foco maior para perda de peso, né? Mas só da pessoa se movimentar ali, essa é uma das perguntas que principalmente as mulheres fazem muito lá pra gente. Mas imagina, eu vou emagrecer. E aí, não é o que elas imaginam, mas o que eu falo para elas assim, vai ter uma tonificação da musculatura. Que é muito importante, gente. Isso, que vai moldar, né, a musculatura, fica aquele músculo torneadinho, né? Que elas gostam. Então ajuda, o pessoal quer ter esse, né? Quem não tem muito ganha aquela hipertrofia, aquela massa muscular muito grande, porque isso a gente adquire com aumento de cargas, né? Sim, e lá o foco são as molas, né? Que a gente usa tanto para ajudar a executar o exercício. E é para qualquer idade, né? Tenho pessoas que têm 80 anos lá fazendo, 80 e poucos anos, e achavam que nunca iam conseguir fazer Pilates. Mas ele é totalmente direcionado, né, para esse público também. Os exercícios são diferenciados. Eu vou até te perguntar, porque assim, será que porque a pessoa vê os aparelhos, né, isso? Porque tem vários tipos de Pilates, né, isso? Eu gostaria que vocês colocassem isso também. E aí vê um aparelho e fala, nossa, o que é aquilo? Vou conseguir, não, né, um aparelho daquele, não é? Basicamente, nós temos 2 tipos que são os mais conhecidos de aplicabilidade do Pilates. O solo, que é o Pilates com bola, colchonete, faixas elásticas, auxiliadores. Às vezes a gente usa até halter, pesos. E as molas também podem ser usadas no solo. E ele é focado muito mais em usar o corpo como um instrumento do exercício. Então ele traz um trabalhar de mobilidade, de movimentos, que você usa 100% do seu corpo para executar. E tem também o de estúdio, que a Fê pode falar um pouquinho mais pra gente. Aí como é que funciona, Fê? O de estúdio, assim, a gente trabalha
a iniciação, né? Então, o controle do centro, né? Que é o powerhouse, que todo mundo fala, da contração do abdômen. Eu ia perguntar o que é o powerhouse, o pessoal de casa. O assoalho pélvico, que justamente nas gestantes é importante, né? Então, é uma concentração de musculaturas ali que a gente precisa manter durante a execução do exercício e mais a respiração. Aí, é só fazer um exercício por fazer? Não, você precisa controlar tudo isso na hora de fazer. Né? Na hora de você executar, você tem que respirar corretamente. Na hora de Muita gente não sabe como fazer essa respiração, né? Não, então o trabalho do solo, ele ajuda a iniciar isso, porque são os exercícios com menor grau de dificuldade de início. Tá. Depois, o que acontece? Você passa lá para os aparelhos, faz o fortalecimento lá junto com as molas, e aí a finalização daquele movimento, ele pode ser no solo, que é quando a pessoa já está forte o suficiente para executar aquele movimento sem ajuda nenhuma das molas. Ah, entendi. Então, para isso que servem os aparelhos, né? Isso. As molas, elas vão ajudar tanto a executar o movimento, em que a pessoa, assim, para dificultar um ganho de resistência, ou para ajudar a executar um movimento que ela não consegue. Então, por exemplo, os mais idosos têm muita dificuldade de fazer abdominal, né? Deitar ali e fazer o abdominal puro. Então, a gente vai lá, coloca no aparelho com as molas e ela começa um fortalecimento dessa musculatura para que depois ela finalize isso no solo. Uma curiosidade importante da gente trazer para quem está assistindo é cuidado com o que você assiste em redes sociais e Instagram a respeito de Pilates. Com certeza. Porque a gente vê cada coisa exatamente, que você olha e fala, meu Deus. A gente vê aquelas manobras aéreas onde a pessoa se Por isso que eu perguntei do aparelho, né? E aquilo faz parte do estúdio do Pilates. Existem 4 aparelhos básicos no estúdio de Pilates, que é o Barrel, que parece um barril, por isso que ele tem esse nome, onde você pratica exercícios principalmente posturais nele. Tem o Cadillac, que já perguntaram inúmeras vezes por que tem esse nome, porque o Joseph Pilates, que criou a técnica, achava que este aparelho parece com um carro. Não discutiremos porque ele não está entre nós para isso. Claro que não, gente. Cada um dá o nome que quer, inventou. Então é por isso e porque ele tem várias formas de você adaptá-lo ao exercício. Temos o Reformer, que é uma prancha que se movimenta e ela traz baixíssimo impacto e permite ali as pessoas a vivenciarem exercícios que elas não se sentem capazes. E a Chair, que literalmente é uma cadeira. E nessa cadeira também a gente trabalha amplitude de movimento, trabalha fortalecimento. Então, através desses componentes, a pessoa se sente capaz de realizar o impossível. E é isso que entra e complementa o que a Fernanda trouxe pra gente a respeito do idoso. Porque eles chegam lá apreensivos, com medo, achando que eles não são capazes. E quando a gente vai dando essas facilitações através do aparelho, ele se sente bem e, inclusive, pode vivenciar o Pilates aéreo. Uma pessoa de 80 anos consegue chegar neste nível, mas é um treino e é uma constância. É que vocês falaram, é aos poucos. E, gente, claro que a gente volta a falar aqui, não confie em tudo que você vê na internet, não é mesmo? De uma forma geral, em todas as plataformas, tem que ir com um especialista. Porque esse eles que a gente chegam tá com expectativas aqui. lá, né? Exatamente. Ai, por que eu não vou fazer esse exercício aqui agora? Porque você ainda não consegue chegar nesse patamar, entendeu? Eles chegam com um modelinho, eu quero fazer isso. Quanto tempo demora para eu fazer esse exercício? Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque o corpo da gente vai responder de acordo com o estímulo que ele for dado. Não tem Então, a gente precisa trazer essa consciência, porque o Instagram é uma vida ilusória. Ele não é a vida real. Dúvida. A gente vai para mais um intervalo. Gente, não sai daí não. A gente ainda vai falar sobre contraindicações e tem muita coisa ainda para você aprender sobre Pilates. O vento sempre sopra a favor da saúde, porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo, somos um hospital e uma maternidade, somos 8 centros ambulatoriais próprios, somos o CAIS, uma unidade exclusiva para reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Sica, o CEGAV e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada, o cuidado com atenção e carinho, onde você estiver. Localizado no bairro da Moca desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio.
A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia. Aquacademia. Sacada Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Tornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos falando sobre Pilates. A importância do Pilates para a sua saúde, que está aí em casa me assistindo. E nós trouxemos as especialistas do Grupo São Cristóvão Saúde, a Bruna e a Fernanda. Nós estávamos falando sobre os benefícios. Vamos falar um pouquinho sobre contraindicações, se é que tem contraindicação. Não existe uma contraindicação assim tão absoluta, né? Mas assim, se no dia a pessoa tiver um pico de pressão, ela não estiver sentindo bem, um estado febril, né? Ou no caso da gestante foi barrada pela médica, né? Por ter tido dor, cólica. Então passam a ser contraindicações para as pessoas não fazerem naquele dia, né? Passado esse momento, se a pessoa estiver bem de saúde, ela pode retornar para o tratamento. Que a gente entra também na parte de cuidados, né? Quais são os cuidados básicos assim que as pessoas têm que ter em relação ao Pilates? Hoje em dia, basicamente, aquilo tudo que a gente aprendeu com a pandemia, né? Uma boa roupa, vestimenta, tomar cuidado. Ainda assim é necessário o uso da máscara nos ambientes de saúde que proporcionam esse tipo de atendimento. A higienização do material, uma roupa confortável, uma legging, uma camiseta, uma bermuda, uns shorts. Agora, uma coisa interessante do Pilates, que é algo para as pessoas saberem, é o uso da meia antiderrapante. A gente vê, né? Aí a gente vê pelas imagens da internet, né? Que tá sempre com a meia. Isso. E é obrigatório o uso daquela meia? Obrigatório não é. Mas mas é recomendável porque é um estímulo sensorial também que faz parte do exercício. Que legal. Então isso altera totalmente a percepção corpórea da pessoa quanto ao exercício. Por isso que não se usa tênis. Então, até para não escorregar, né? Exatamente. E para ter a percepção da sola do pé mesmo, porque por mais que a gente não valorize os nossos coitadinhos pés como deveriam, eles são estimuladores de postura essenciais para o corpo humano. Então é por isso que eles são trabalhados dessa forma no Pilates. E vamos falar um pouquinho sobre o Grupo São Cristóvão Saúde. Qual que é o diferencial lá de vocês em relação ao Pilates? O diferencial é que você é atendido por fisioterapeutas que não trazem só a visão do exercício, mas trazem também a análise da composição do seu corpo em relação a patologias pré-existentes, em relação ao futuro da sua articulação, conseguem analisar seus exames, conseguem te dar um prognóstico e uma aula com maior qualidade, foco e objetivo naquilo que é a qualidade de vida do ser humano e não só para tratamento de algo específico ou uma performance. E lá no Grupo São Cristóvão, quando você faz o seu agendamento, você não inicia já em aula, você passa por uma aula experimental.
E nessa aula experimental, que é gratuita para você que deseja participar, a gente te dá toda a vivência do estúdio de Pilates. Que legal, de acordo com os objetivos e a indicação. Um ponto importante que a gente deve falar é que no Grupo São Cristóvão, no CAIS, você precisa do encaminhamento médico. Eu ia perguntar se você pode chegar e simplesmente agendar ou não, se precisa do encaminhamento médico. E quem é que pode fazer, se é somente para associados ou para o meu público em geral? Normalmente a gente precisa do encaminhamento, né, por ser um local hospitalar, né, então passa com o médico neurologista, ortopedista ou geriatra, né, e eles já fazem uma pré-avaliação, encaminham pra gente e a gente faz uma avaliação nossa, né, uma avaliação física, e a gente demonstra os exercícios para ver se a pessoa realmente também tem condições de fazer. Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa quer muito fazer, mas naquele momento, uma dor muito aguda, a pessoa não consegue fazer, talvez é interessante passar na fisioterapia, faz ali umas sessões da ortopedia, para depois ela vir pra gente, mesmo que com dor ainda, mas com uma dor mais branda, em que a gente consiga ir a longo prazo melhorando esse quadro. E somente associado ou é particular o serviço? O serviço é particular, mesmo para os associados, porque eles não tá no rol da ANS, então não tem a cobertura do convênio. Precisa do encaminhamento, chega na recepção, agenda e pode ser feito por pacote, né, de um mês ali, que são 4 a 8 sessões, né, se for 2 vezes na semana. E eles fazem o pagamento dia a dia ou por pacote. Um ponto interessante de falar é sobre a estrutura, né, que a gente tem lá. Eu ia falar, fora que é lindo o lugar, né, gente? Além de ser um lugar lindo, ele é totalmente pensado no bem-estar da pessoa. Perfeito. Então, o nosso estúdio, ele é o que há de mais moderno dentro daquilo que nós temos como opção de mercado. Nós temos todos os materiais disponíveis para atender todos os públicos, desde a criança, o adolescente, o adulto, o jovem adulto, o idoso. Nós temos ali uma sala ampla, onde a gente aplica o Pilates, e ele é trabalhado somente em até duplas. Então isso dá uma qualidade de aula. Um diferencial também. Exato. Porque tem lugares que atendem 4, 6 pessoas, a gente perde o foco um pouquinho, né? Entendi. Lá é um pouco mais direcionado. E a gente consegue, assim, trazer o que é o que gere, né, o CAIS, que é a qualidade de vida do indivíduo. Então, você tem um tratamento totalmente diferenciado, a fisioterapeuta fica com você durante todos os 50 minutos de aula. E ali a gente tem outras áreas, né? Tem a fono, tem a psico, tem a TO, e a gente consegue até encaminhar e auxiliar essa pessoa para um bem-estar completo dela dentro daquele ambiente. Normalmente, as fisioterapeutas da ortopedia ou da neuro, elas já captam o paciente que tem uma indicação do Pilates, de lá ela já encaminha pra gente. Entendi. Vamos deixar assim, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu queria que vocês colocassem assim, a importância do Pilates aí para a saúde do pessoal. Principalmente um preventivo, né, acho. Fora o tratamento da lesão ali, aquele momento em que você vai para espairecer mesmo, depois de um dia cansativo de trabalho, né, um dia estressante, e o bom humor que as pessoas ficam depois que saem de lá. E eu te aconselho a você criar um mindset novo. A gente fala muito sobre isso. É você começar desde cedo a preocupação com a sua vida futura. Hoje a gente tem cada dia mais o aumento da longevidade. Então você trazer o Pilates para a sua vida vai não só trazer tudo isso que a Fê falou, como vai te dar uma qualidade de vida na terceira idade e vai fazer dela, sim, a melhor idade da sua vida. Perfeito, gente. Vá lá no Grupo São Cristóvão Saúde. Estamos aqui com as especialistas, foi que a gente colocou. Quer fazer Pilates, é muito bom realmente para a sua saúde, mas procure um lugar adequado como o Grupo São Cristóvão Saúde. Esse foi o programa de hoje, gente. Até o próximo. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Você assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.